Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, lançaremos um outro olhar sobre os processos de derivação e composição, analisando os constituintes ou morfemas que, embora tenham uma classificação tradicional, seja afixo, seja radical, podem, em determinadas situações, desempenhar uma outra função diferente da sua classificação original. Por exemplo, um prefixo que pode funcionar como um radical ou até mesmo como uma palavra independente, ou um radical, originalmente classificado como radical, que pode também desempenhar o papel de prefixo, fazendo com que haja essa dúvida. É uma derivação ou uma composição? É o que nós veremos agora. Sabemos que a língua se renova constantemente por meio de novas palavras que são formadas. Palavras essas novas palavras, são chamadas de neologismos. E, para que isso ocorra, há os processos de formação de palavra, sendo os principais processos a composição e a derivação, que são os processos mais conhecidos de formação de palavra. Como são esses dois processos? O que são esses dois processos, derivação e composição? A derivação é o acréscimo de afixo a uma base. O que é o afixo? O afixo, há vários tipos de afixo. Os principais são prefixo e sufixo. Então, quando eu acrescento um prefixo, um sufixo ou uma base, eu tenho o processo da derivação. Por exemplo, a partir de sapato, eu acrescento o sufixo eiro, formando aqui sapateiro. Então, eu tenho o resultado disso é uma palavra derivada. A partir da base feliz, eu acrescento o prefixo in, formando infeliz. Isso é a derivação. E a composição, por sua vez, é a união de duas bases, ou duas palavras, ou dois radicais. E aqui alguns exemplos. Guarda-chuva, o verbo guardar, mais o substantivo chuva, forma guarda-chuva, um objeto. Ou ainda, passa-tempo, formado de passa mais tempo. Então, na composição, eu tenho a união de duas bases, enquanto que na derivação, uma base, ela recebe um prefixo ou um sufixo. Aqui, vamos analisar alguns constituintes que funcionam, ora como afixo, ora como palavras independentes, criando essa dúvida. É um processo de composição ou processo de derivação? Então, temos aqui alguns exemplos clássicos de prefixos. No caso aqui, ex-prefeito. A gente sabe que, tradicionalmente, ex é classificado como um prefixo. Em contraproposta, nós temos contra, também sendo classificada como prefixo, e pós-graduação, pós como um prefixo. Mas, apesar dessa classificação tradicional, a gente percebe em algumas ocorrências em que esses prefixos acabam sendo usados como palavras independentes. Então, no caso, aproveitando esses mesmos prefixos aqui citados anteriormente, vamos ver a ocorrência deles em algumas frases. Ele foi contra ao projeto. Então, vejam que o prefixo está sendo utilizado aqui como uma palavra independente, uma forma livre. Ele encontrou seu ex também como uma palavra independente, uma forma livre. Onde fez? Após. Então, a gente percebe que alguns prefixos acabam desempenhando o papel de palavras independentes. Mais alguns exemplos. No caso aqui, tradicionalmente, nós temos exemplos de composição, neologia
Se eu procurar no dicionário, nas gramáticas, verei que neo é um radical, é um elemento de composição, assim como logia, que vem de logos, estudo. Autódromo, auto, da mesma forma, é um radical que significa automóvel, e dromo, um lugar de corrida, autódromo, pista para corrida de carros. Apesar dessa classificação tradicional, desses elementos, desses constituintes como radicais, como elementos de composição, a gente percebe que muitas formações, principalmente nas formações contemporâneas, esses radicais acabam desempenhando o papel de um prefixo ou de um sufixo. Então, no caso aqui de neo, classificado como elemento de composição radical, vejamos nas novas formações: neoliberal, neocínico, neoamericano, neofascista, neoevangélico, neobanqueiro, neocaipira, neocomunista, neopastor. Vejam que, apesar de ser classificado tradicionalmente como radical, nessas novas formações, eles desempenham o papel de um prefixo. O que caracteriza um prefixo ou um sufixo? É uma forma presa, nunca funciona como uma forma independente, sempre está presa a uma base, ocupando a posição fixa. Veja que neo sempre está colocado aqui antes da palavra, à esquerda da palavra, e acaba produzindo há uma criação em série, há uma formação em série por meio desses radicais. Então, vejam que, por conta dessas três características, nessas ocorrências, esse radical está muito próximo de um prefixo. E aí surge a dúvida: nessas ocorrências, continua sendo um radical ou é um prefixo? Outro exemplo de dromo, aí sempre citado dentro da palavra autódromo. Dromo, como dito, é um lugar de corrida, só que em novas formações a gente percebe que o dromo, classificado tradicionalmente como radical, acaba desempenhando um papel de um sufixo. Vejamos: sambódromo, fumódromo, camelódromo, boiódromo, cartódromo, sexódromo, beijódromo, cheiródromo, urinódromo. Veja que nessas novas formações ele ocorre como uma forma presa, uma posição fixa, sempre à direita da palavra, e permitindo uma formação em série, também se aproximando muito do sufixo, também surgindo aí, provocando essa dúvida: é um radical ou um afixo? Ou, em outras palavras, nessas novas formações, nós estamos diante de uma composição ou de uma derivação? E para terminarmos, aqui trazemos os formantes que são utilizados na recomposição, os constituintes que são usados na recomposição, constituintes esses chamados também de afixório. Então, a gente, em algumas formações, veja, auto, também classificado tradicionalmente como um radical, significando automóvel, carro, mas a gente percebe que nas novas formações ele se aproxima de um prefixo: autopeças, autoescola, autoesporte, autoestrada, autorrádio, autosseguro, autopista, e ou ainda outros radicais. Tele, com uma redução de televisão, né? Tele, um radical, mas nas novas formações, telecurso, telenovela, telespectador, ou ainda tele, uma redução de telefone. Em novas formações, telegás, televan, televendas, telepizza, se aproxima de um prefixo. Aqui nós temos, nesses três exemplos, nesses três conjuntos, nós temos radicais que se aproximam de um prefixo. Por quê? Porque tem uma posição fixa, sempre aparecem antes da palavra, funcionam sempre como uma forma presa e ainda permitem uma produção em série. Apenas uma curiosidade: o AIS, edição 2009, registra 246 verbetes com o formante alto e 107 com o constituinte tele. Surgindo também a dúvida: nesses novos processos, ocorre derivação ou composição? Estamos diante de radical
ou de prefixo. Por conta dessa possibilidade de analisarmos uma gradação, pensando aí em uma escala em que os polos prototípicos, os polos exemplares, são ocupados aí pela derivação e composição. Dentro dessa escala nós teríamos aí exemplares, por exemplo, de derivação, como infeliz, ou de composição, guarda-chuva, e entre esses dois polos, que são exemplares, nós temos ocorrências que são gradativas, ora funcionando como derivação, ora funcionando como composição, como nós vimos no caso dos prefixos, como ex, contra, pós, que funcionam ora como prefixo, ora como palavra independente, ou ainda nos exemplos neo, alto ou dromo, que ora funcionam como radical, ora como afixo, fazendo com que nessa escala haja gradações. Ocorrendo a dúvida, é uma derivação ou uma composição? Então, nós poderíamos pensar nesse contínuo. Derivação e composição como polos exemplares, constituídos aí por processos gradativos, por constituintes gradativos. Resumindo, então, na formação de novas palavras, os dois processos que se destacam são composição e derivação. E nós temos aí conceitos tradicionais de prefixo, sufixo e radical, exemplificados anteriormente, mas com constituintes, com morfemas que acabam ocupando um papel intermediário, fazendo com que haja essa dúvida. É uma derivação ou uma composição? Por conta de, apesar de ter uma classificação tradicional, seja prefixo, seja radical, nas novas formações, esses papéis se invertem, fazendo com que haja essa dúvida, né? Prefixo ou radical, ou ainda derivação ou composição. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.